Olá, alunos! Mais uma semana, mais uma vez, estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo de cinética química. Sim, cinética. Porque na aula passada a gente começou a falar sobre essa parte da química que estuda a velocidade das reações, tá bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade. Nós estamos na aula 13, tá? Aula para o terceiro ano de cinética química. Na aula passada, eu falei sobre a cinética, eu falei que a cinética, ela estuda a velocidade com que as reações acontecem. Eu falei que a gente pode calcular essa velocidade média das reações, a gente pode calcular a velocidade média, a gente pode calcular a velocidade instantânea e a gente pode calcular a velocidade da reação inteira, tá? Então, nós podemos calcular 3 tipos de velocidade de uma reação química. Falei também que existem alguns fatores que influenciam na velocidade dessas reações e não detalhei na aula passada, que é isso que a gente vai fazer nessa aula, detalhar esses fatores que influenciam na velocidade das reações, tá? O primeiro fator que a gente estuda que influencia na velocidade das reações é a concentração de reagentes, tá bom? Então, quanto maior for a concentração de reagentes, maior será a velocidade da nossa reação. Por que isso, professora? Gente, porque em uma reação química, para que os reagentes se transformem em produtos, nós temos que ter moléculas de reagentes inicialmente se colidindo numa orientação com uma determinada energia para que elas consigam formar os nossos produtos. Quanto menos moléculas de reagentes nós temos, menor a possibilidade dessas moléculas se colidirem, menor a possibilidade delas se colidirem numa orientação adequada e menor a possibilidade delas se colidirem com uma energia também adequada, então mais difícil que a nossa reação aconteça. Quanto maior o número de moléculas de reagentes que nós temos, tá? Então, maior a capacidade, maior é as vezes com que elas se colidem. Se elas se colidem mais vezes, a probabilidade delas se colidirem numa orientação adequada é maior e maior é a porcentagem também com que essas moléculas tenham uma energia adequada para que essa reação possa acontecer. Então, a gente precisa lembrar que quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da nossa reação, tudo bem? Então, a gente tem aqui fatores que influenciam na velocidade da reação. A gente está falando sobre concentração de reagentes e a gente vai falar agora sobre colisões. Como eu falei para vocês, para as moléculas de reagentes se transformarem em produtos, elas precisam estar se movimentando. Nessa movimentação, elas precisam se colidir e elas precisam ter uma energia necessária, tá bom? Então, essa colisão entre as moléculas, ela precisa ser de forma eficaz ou efetiva, tá? Que essa forma eficaz é a forma com que eu vou formar um complexo ativado, que também pode ser dado o nome de estado intermediário, e assim eu vou conseguir formar os meus produtos, ok? Nós temos aqui, ó, uma molécula de gás hidrogênio, uma molécula de gás iodo, vai reagir para formar uma molécula de ácido iodídrico, ok? Então, eu tenho hidrogênio ligado a hidrogênio, se colidindo com iodo ligado a iodo para formar ácido iodídrico, que é hidrogênio ligado a iodo. Gente, nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem ó, hidrogênio, uma molécula de hidrogênio, 2 hidrogênios ligados, se colidindo com 2 iodos ligados também numa orientação perfeita. Por que eu estou falando que a gente tem uma orientação perfeita? Gente, porque ó, esse átomo de hidrogênio, ele vai se colidir com esse átomo de iodo, tá? O segundo átomo de hidrogênio também vai se colidir com o segundo átomo de iodo. Então, a minha colisão vai ser uma colisão perfeita. Eu quero formar ligações entre hidrogênio e entre iodo, eles vão se colidir para poder formar essas ligações. Esse tipo de colisão é chamada de colisão efetiva ou de colisão eficaz.
Mas antes de formar o nosso produto, nós formamos um estado intermediário. Então, quando essas duas moléculas, uma de hidrogênio com uma de iodo, quando elas se colidem, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, a formação de uma ligação entre hidrogênio e iodo, a formação entre uma ligação entre hidrogênio e iodo, e eu vou ter também o seguinte, ó, eu vou ter aqui a quebra da ligação iodo-iodo e a quebra da ligação hidrogênio-hidrogênio, ok? Então, ó, eu vou estar formando ligações e eu vou estar rompendo ligações ao mesmo tempo. Então, essa quebra de ligação e essa formação de ligação aqui, ó, antes de formar os meus produtos, que é o estado intermediário, que a gente chama, também pode ser chamado de complexo ativado, tudo bem? Depois que eles se colidem, formando ligações e quebrando ligações, aí eu formo meu produto, que é o ácido iodídrico. Eu vou ter hidrogênio simplesmente ligado a iodo, ok? Então, para que uma reação aconteça, eu preciso de movimentação entre as minhas moléculas precisam estar se colidindo e essa colisão precisa ser uma colisão efetiva ou uma colisão eficaz. Tá, precisa só disso, professora? Precisa estar só na orientação perfeita? Como é que eu vou saber se está ou não na orientação perfeita? Vamos ver aqui o nosso segundo slide. Nós temos as mesmas moléculas, tá? Nós temos as moléculas de hidrogênio e iodo, gás hidrogênio e gás iodo. Tá, eu tenho que formar ácido iodídrico, ou seja, hidrogênio ligado a iodo. Só que nesse caso aqui, eu tenho o seguinte, ó. Eu não tenho mais uma orientação perfeita. Elas vão se colidir aqui, ó. Nós vamos ter aqui, elas estão se movimentando e vão sofrer uma colisão, ok? Então, as minhas moléculas de hidrogênio e iodo vão sofrer uma colisão. Mas a minha molécula de hidrogênio vai bater, ó, no meio da ligação entre iodo e iodo. Gente, tem como formar um complexo ativado, um estado intermediário, onde eu vou ter a quebra da ligação entre os dois átomos iguais e formando ligações com átomos diferentes? Não, gente, eu não vou ter isso. Por que, professora, que eu não vou ter isso? Como é que esse hidrogênio vai fazer uma ligação com esse iodo e esse hidrogênio vai fazer uma ligação com esse iodo? Então, não funciona. A ligação, ela não é uma ligação longa, ela não consegue pegar o seu átomo de uma distância, tá? Eu preciso de uma atração, eu preciso estar perto para poder me atrair com outro elemento e poder formar o meu complexo ativado e, posteriormente, o meu produto. Se essa orientação não está perfeita, a minha colisão não acontece, e quando a minha colisão não acontece, ela é chamada de colisão desfavorável, tá bom? Aqui é outro exemplo também de uma colisão que não é eficaz. Então, as minhas moléculas, elas estão se colidindo, estão se movimentando, se colidiram. Aqui eu tenho o hidrogênio se colidindo diretamente com iodo, ok, tá? Só que esse hidrogênio aqui, ó, esse hidrogênio da ponta, não está perto do outro iodo. Então, se não está perto, essa ligação não vai conseguir acontecer. E eu não posso, professora, ter átomos livres aí para eles poderem formar ligação posteriormente? Não, tá? Na nossa colisão, na nossa formação de produtos, eu tenho que ter exatamente a colisão adequada para poder formar o meu complexo ativado e poder formar o meu produto desejado. Se essa orientação não acontece da forma adequada, eu tenho uma colisão também chamada de colisão desfavorável, tá bom? Professor, e como é que eu vou saber qual a colisão favorável? Depende do meu produto, depende dos meus reagentes, ok? Então, eu vi que eu vou formar ácido iodídrico. Se eu vou formar ácido iodídrico, então o hidrogênio tem que ligar com iodo, ok? Então, as minhas ligações entre hidrogênio, iodo e iodo tem que ser rompidas, bem? Então, mas só a colisão precisa ser adequada? Só a orientação das moléculas, gente? Não, não é só a orientação das moléculas que precisa ser adequada.
Nós temos aqui que para que uma colisão entre moléculas e agentes seja eficaz, é necessário que ocorram duas coisas: geometria adequada, que é a orientação entre as minhas moléculas adequada, e energia suficiente, tá bom? Essa energia suficiente é chamada de energia de ativação e a gente vai ver muito ela principalmente em gráficos, tá bom? Então é importante que vocês aprendam esses conceitos. Energia de ativação é o valor mínimo de energia que as moléculas de reagente devem possuir para que uma colisão entre elas seja eficaz, ok? Então, para que eu possa formar os meus produtos, eu preciso de colisões. Essas colisões têm que ser numa geometria adequada e precisa de uma energia suficiente, que é chamada de energia de ativação, tudo bem? Quanto maior for minha energia de ativação, mais lenta será a minha reação. Professora, mas por que quanto maior for a minha energia de ativação, mais lenta será a minha reação? Trouxe uma imagem para ver se fica mais compreensível para vocês. Ó, a gente tem aqui uma imagem sobre energia de ativação. Primeiro, eu tenho que aprender conceitos, tá? Energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação aconteça, ok? Então, isso é a minha energia de ativação. Gente, eu tenho aqui a imagem de uma mulher e essa mulher quer que essa bola chegue no outro lado, quer que chegue aqui no buraco. Para isso, ela precisa fornecer uma energia mínima necessária para que essa bola suba essa montanha e chegue onde ela quer. É isso que acontece? Então, eu vou dar aqui dois exemplos para vocês. Eu tenho aqui o exemplo 1, que é essa seta, onde já está aqui na imagem. E vamos dizer que a gente tem um exemplo 2, que eu estou fazendo aqui, ó. Então, é para chegar aqui, tá? Aqui é nosso exemplo 2. Energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação aconteça. Ok. Então, onde eu preciso de mais energia para que a bola chegue até o buraco? No meu caminho 1 ou no meu caminho 2? Consequentemente, e é óbvio, que eu vou precisar de maior energia, tá? No meu caminho 2. Preciso de mais energia aqui, ó, no meu caminho 2, do que no meu caminho 1, ok? Então, se eu preciso de mais energia no meu caminho 2, essa reação é mais difícil de acontecer, ok? Se eu preciso de menos energia no caminho 1, é mais fácil. É mais fácil essa bola chegar do outro lado pelo caminho 1 do que pelo caminho 2, não é? Mas se eu disser para vocês que eu posso pegar um atalho ainda, ó, eu posso ter um outro caminho a ser percorrido, por exemplo, um caminho 3. Eu tenho aqui, eu vou precisar só disso para chegar até no buraco. Então, aqui é o meu caminho 3. Então, eu posso dizer que quanto menor a energia necessária para poder chegar no finalmente, que no caso são nossos produtos, mais fácil a nossa reação acontecer. Quanto maior a energia de ativação necessária, mais difícil a nossa reação aconteça, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês sobre energia de ativação. Nós temos aqui dois exemplos, tá? Fala de complexo ativado, que é o quê? O complexo ativado, gente, é a espécie formada transitoriamente pelas moléculas de reagentes como resultado da colisão antes da formação dos produtos, tá? Então, o complexo ativado nada mais é do que o exato momento onde minhas moléculas de reagentes se colidiram, ligações estão sendo rompidas e ligações estão sendo formadas, tá? Esse é o meu momento de transição, é o exato momento de transição de reagentes para produtos. Eu estou naquele momento de transição e eu vou passar de reagentes para produtos. Esse é o meu momento esse eu dou o nome para isso de complexo ativado, tá bom? Então, eu vou detalhar aqui para vocês o seguinte, ó. Nós temos aqui A mais B nesse primeiro exemplo, tá? O exemplo 1. Vou colocar aqui vermelho para ficar mais visível para vocês. Aqui no meu exemplo 1, eu tenho o A mais B, que serão os nossos reagentes. C e D serão que vão ser formados e é nosso produto, tá bom?
Aqui no gráfico, ele já detalhou EA, que é a energia de ativação, é a energia mínima necessária para que a nossa reação aconteça, ok? Aí a gente pode comparar logo o gráfico 1 com o gráfico 2, onde A mais B também será o nosso reagente, C mais D será o nosso produto e EA é a nossa energia de ativação, ou seja, energia mínima necessária para que a reação possa acontecer. Aí eu pergunto para vocês, em qual das duas reações, na nossa reação 1 ou na nossa reação 2, em qual desses dois gráficos eu vou ter uma reação mais rápida, gente? Consequentemente, no gráfico 2, eu preciso de menos energia. Se eu preciso de menos energia, eu consigo fazer a reação de forma mais rápida, tá? Então, no gráfico 2, eu vou ter uma reação mais rápida. Professora, mas onde é que eu vou indicar aqui? Como é que eu vou indicar a minha energia de ativação no gráfico? Gente, energia de ativação, anota isso no caderninho de anotações. Energia de ativação como é que eu vou encontrar a energia? É a energia dos reagentes, tá? É a energia que eu vou precisar até chegar no topo, ou seja, quando eu chegar nesse topo aqui, eu vou formar uma coisa que a gente chama de complexo ativado, ok? Então, formei o meu complexo ativado, tá aqui no topo. Como é que eu vou calcular a energia de ativação? É a energia que a gente vai ter aqui do complexo. A gente vai subtrair essa energia pela energia dos reagentes e aí eu tenho energia de ativação. Mas se eu quero a energia do complexo ativado, se você quer a energia do complexo ativado, você olha simplesmente para a energia que está aqui no topo. Sempre o complexo ativado é o topo, é o ápice de energia, é a maior energia que nós temos para que uma reação química ocorra, ok? E a energia de ativação é a diferença entre a energia do topo e a energia que os reagentes já possuíam, tudo bem? Ainda falando do nosso gráfico, eu ainda posso dizer que aqui nós temos uma energia também que a gente já estudou presencialmente, graças a Deus, que foi variação de entalpia. No nosso gráfico, nós também podemos calcular a variação de entalpia, que aí não tem nada a ver com o complexo ativado, não tem nada a ver com a energia de ativação, porque variação de entalpia, gente, diz respeito simplesmente da energia dos reagentes e energia dos produtos. Então, se eu quero calcular a variação de entalpia, eu só vou calcular a diferença da energia dos reagentes para os produtos, ok? Então, é isso que a gente vai ver nos gráficos. A gente tem aqui, ó, um gráfico mais detalhado, um exemplo mais detalhado. Nós temos aqui reagente, tá? Nós vamos ter aqui um reagente. Esse reagente vai se transformar em um produto, ok? Então, nós temos reagentes se transformando em produtos. Para que isso aconteça, eu preciso de colisões. Essas colisões, elas precisam ser de forma eficazes ou de forma efetiva, tá? Mas não é só isso que eu preciso para que uma reação aconteça. Eu preciso que as minhas colisões sejam de forma eficaz e efetiva e que tenham energia mínima para que essa reação aconteça, que essa energia mínima é chamada de energia de ativação, ok? Então, meus reagentes estão se colidindo, vão conseguir adquirir uma energia mínima. Quando chegar aqui no topo, eu vou formar o meu complexo ativado, ok? Formei o meu complexo ativado, que é quando as minhas ligações estão sendo formadas e estão sendo rompidas, para só então eu formar o meu produto, certo? O que a gente tem no topo, o ápice da nossa energia, é a energia do complexo ativado. Professora, como é que eu calculo energia de ativação? Energia de ativação é calculada pela subtração da energia do complexo ativado pela energia dos reagentes, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo bem detalhado de como se dá uma reação química, ou seja, de reagentes se transformando em produtos, tudo bem?
nós temos aqui outro fator, a gente falou de concentração de reagentes, tá? E aqui a gente tem outro fator que influencia na velocidade das reações. Qual seria esse outro fator, professora? Temperatura. Gente, quanto maior a temperatura que a gente tem em uma reação, maior a velocidade dela. Por que isso acontece, professora? Qual é a explicação lógica para isso? O que a temperatura faz? Nós sabemos que toda e qualquer molécula existe uma energia nela, tá? Toda e qualquer molécula de reagente existe uma energia já nela e ela vai existir uma certa movimentação, que é a energia cinética, a energia do movimento. Se eu forneço temperatura para reagentes, o que eu estou fornecendo? Eu estou fornecendo energia em forma de calor. Se eu forneço energia em forma de calor, o que acontece? Essas minhas moléculas de reagentes, elas começam a se movimentar de uma forma mais rápida. E se elas se movimentam de uma forma mais rápida, então elas vão se colidir mais. Se elas se colidem mais, a probabilidade de ter colisões eficazes é maior e a energia de ativação necessária para que essa reação aconteça também tem uma probabilidade maior dos meus reagentes já possuir, porque eles já receberam energia em forma de calor por conta do aumento da temperatura, tá bom? Então, quanto maior a minha temperatura, maior a velocidade das reações. Por quê? Porque aumenta a energia cinética das moléculas, aumentando as colisões que vão existir entre elas e aumentando assim a rapidez da minha reação. Gente, eu tenho o efeito contrário quando eu tenho uma diminuição da temperatura, tá? Quanto menor a temperatura, eu estou retirando energia das minhas moléculas. Se eu retiro a energia das minhas moléculas, eu diminuo a energia cinética delas, ou seja, elas se movimentam mais lentamente. Não é que elas vão parar de se movimentar, elas vão se movimentar mais lentamente. Se elas se movimentam mais lentamente, então o que acontece? Então, elas se colidem menos. Se elas se colidem menos, então nós podemos dizer que a probabilidade de formar produtos é menor, tá bom? Então, maior a temperatura, maior a velocidade da nossa reação. Menor a temperatura, menor a velocidade da nossa reação. Um exemplo claro do nosso dia a dia, que todos nós utilizamos, é o uso da geladeira. Quando a gente compra determinados alimentos e a gente quer ter uma durabilidade maior, o que a gente faz? A gente coloca no refrigerador. Para quê? Para diminuir a temperatura, diminuindo assim a energia cinética das nossas moléculas. Se eu diminuo a energia cinética, eu diminuo a capacidade de colisão entre elas e eu diminuo assim a velocidade da minha reação. Mas se eu quero acelerar o processo, por exemplo, se eu quero cozinhar um alimento, quanto mais energia eu forneço, quanto maior a temperatura que eu forneço, mais rápido isso vai acontecer, certo? Então, a gente tem temperatura como um fator que influencia na velocidade das reações. E eu tenho aqui um gráfico bem explicado para vocês, também com o que eu falei, com o aumento da temperatura, eu aumento a energia cinética. Se eu aumento a energia cinética, eu aumento a colisão entre as minhas moléculas, aumentando assim a rapidez da minha reação. Tudo bem? Então, vamos passar para o próximo slide. Superfície de contato. A superfície de contato, gente, nada mais é com que a parte do meu reagente vai estar em contato um com o outro, ok? Nós temos aqui que em reações das quais participam reagentes que se encontram em diferentes estados, a velocidade será maior quanto maior for a superfície de contato entre elas. Quando a gente fala de superfície de contato, nós estamos falando sobre a parte que vai estar em contato com a outra para que a nossa reação aconteça, tudo bem? Aqui eu dei um exemplo de um comprimido efervescente. Se eu tenho um comprimido efervescente em comprimido e se eu tenho ele triturado, o que está triturado tem maior superfície de contato porque vai entrar em contato com a água mais facilmente. Se entra em contato com algo mais facilmente, minha velocidade, minha reação acontece de forma mais rápida, tá bom? Então, a superfície de contato é só isso. E a gente tem aqui, ó,
quando, aumentando a superfície de contato dos reagentes, aumenta a frequência das colisões, maior quantidade de colisões efetivas, mais rápida é a nossa reação. E nós temos, por último, catalisador e catálise, tá? Gente, o que é catalisador? Catalisador é um nome que vocês já ouviram bastante, vão ouvir muito a partir de agora, que é uma substância que simplesmente acelera a velocidade, acelera a nossa reação, tá? Então, o catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da nossa reação sem ser consumido no processo. E o que é catálise? É o nome dado para o aumento da velocidade provocado pelo catalisador, tá? Como é que um catalisador acelera a nossa reação, professora? Um catalisador acelera a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Então, sempre que houver diminuição da energia de ativação, a gente vai ter uma reação de forma mais rápida. A gente tem aqui um exemplo de um gráfico de uma reação sem catalisador e de uma reação com catalisador, onde eu tenho reagentes se transformando em produtos. Na minha reação 1 aqui, ó, vamos chamar a reação 1 e vamos chamar a reação 2, tudo bem? Na nossa reação 1 eu tenho uma energia de ionização, não é energia de ionização, energia de ativação maior, então minha reação acontece mais lenta. Na minha reação com catalisador, eu tenho energia de ativação menor, então minha reação acontece de forma mais rápida, tudo bem? Cuidado que na reação com catalisador eu vou formar um complexo ativado aqui, ó, para a reação com catalisador e um complexo ativado para a reação sem catalisador, tá bom? A gente tem enzimas. Enzimas são o quê? Enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, substâncias que aumentam a velocidade das reações bioquímicas sem serem efetivamente consumidas no processo, tá bom? Então, a todo momento estão acontecendo reações químicas no nosso organismo e essas reações muitas vezes são catalisadas por enzimas, tá? Para acelerar a reação. E lembrando que o catalisador ele não é consumido na reação, ok? Então, com isso, gente, a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai resolver algumas questões. E como a gente está no terceiro ano, a gente tem foco no Enem, eu trouxe algumas questões de cinética química cobrada em alguns anos pela prova do Enem, tá? Então, tenham um ótimo dia. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até a próxima aula.